Bah! Obrigada, Edson. Tá difícil se concentrar com essa carninha, hein? Tá muito boa. Ah, que espetáculo. Essa de ferro é carnes nobres. Então a gente está muito bem tratado hoje. Bom, pessoal, agora que o galo vai cantar, né? Agora o assunto do momento é transgenia. Como entrou a transgenia na história, toda essa história que a gente está contando do milho até agora? Quem começa com essa polêmica? Herzog. Cara, esse assunto é tão fácil, eu vou deixar pro Bernardo. Vai lá. Tá bom, então. Os transgênicos, eles surgiram na década de 90, né? E primeiro país que obteve transgênicos foi a China e em seguida os Estados Unidos, 94. E depois o Brasil, ele entrou com os transgênicos na soja, em meados de 98, mas nós já tínhamos soja transgênica aqui. Alguém lembra disso? Com certeza, lembro. Qual estado que iniciou Rio isso? Grande do Sul, né? A soja vinha contrabandeada do Paraguai, se não me engano. Não, Argentina. Argentina? Em 94, eu me lembro como se fosse hoje. 96, eu acho. Pode ser? Eu encontrei um caminhão num posto lá em Coxilha carregado de soja transgênica vindo da Argentina. Fazendo um pequeno parênteses dessa parte, eu lembro que em 90, meu pai era produtor de semente e tinha uma franquia com a FT Sementes. E a FT Sementes ia receber essa tecnologia da Monsanto, que depois a Monsanto acabou comprando, a FT Sementes se tornou Monsoy. E era aquela coqueluche de poder ter essa tecnologia para poder limpar melhor as áreas do INSO, né? Que como com a tecnologia RR, que seria transgênico para glifosato, nós poderíamos ter uma eficiência maior nesse combate ao INSO, né? E não liberavam, não podia, até que trancaram. Trancaram a pesquisa de transgênicos aqui no Brasil. E o que o brasileiro fez? Acabou trazendo essa tecnologia da Argentina de forma até inadequada, né? Foi pirateado, trouxeram de lá, mas isso aconteceu o seguinte, uma grande pressão para a liberação, né? E aí as coisas começaram a andar na política. Não, claro, mas é que isso tudo tem um contexto que com relação a decisões políticas que muitas vezes não se preocupam tanto com questões científicas, é quem ganha com isso, né? E no momento de uma proibição da transgenia no Brasil, quem ganharia com isso? Não seria nem a nossa população, nem os nossos consumidores. Quem ganha com isso é a concorrência, no momento que um país do nosso tamanho, gigantesco, poderia vir a usar essa tecnologia que com certeza nos levaria a altos índices de produtividade, nos colocando como concorrentes diretos dos maiores players do mundo, né? Com certeza. Então, agora eu só quero que tu clareie uma coisa aqui para nós, Cris. Tu falou em transgenia. Transgenia é uma coisa que é feita no gene da planta e tu falou em limpeza de áreas contra insos. Para quem está ouvindo de fora esse nosso programa, que não é do mundo agro, explica melhor isso. Como é que tu faz a limpeza da área através do gene? Nos herbicidas que nós tínhamos uma dificuldade de um controle mais eficiente. Certo. Tinham pessoas que conseguiam esse controle, mas muitos não. Então acabava tendo uma ressemeadura do INSO na área e uma população muito grande de plantas de emergência no próximo ano. E isso começou a ocasionar uma dificuldade de controle. E com o advento da transgenia, do soja RR, que é resistente ao glifosato, se tornou uma ferramenta muito importante para tu começar a quebrar essa sementeira e tu ter uma limpeza da área. Então se tornou um ponto bem importante para nós aumentar um grande gargalo que era a competição com a planta daninha, nós começar a eliminar isso e se preocupar com outros gargalos. Então o teto produtivo começou a subir, foi muito interessante isso. Uma coisa que é legal, que eu gostaria de trazer, é fazer uma analogia com um tanque de combustível de um carro, que é o que tu estava te referindo. Nós temos uma lavoura e nós temos uma fertilização, um adubo, e nós temos a quantidade de água que chove ou irrigada, e aquilo ali tem um potencial. Tudo que tu tiver nessa área que
vá comer e vá beber e não vá produzir, que é o caso do inso, Perfeito. ele acaba tirando o potencial da cultura. Certo. Então a transgenia, ela veio com essa finalidade, otimizar melhor esse tanque de combustível que a gente se refere, que eu Esse brinco recurso. aqui, esse recurso, para que seja uma eficiência maior de controle do que a gente não quer, para se produzir mais com aquilo que se quer. Então, em outras palavras, em palavras mais leigas, nada mais é do que um gene ou gene? Um gene. Um gene de resistência embutido na planta Exatamente. que permite que tu use defensivos agrícolas naquela área. De um sem determinado agredir- defensivo sim, agrícola. Determinado defensivo, claro. Que a planta consegue E metabolizar. a tecnologia hoje está tão desenvolvida que a gente pode selecionar, tu vai passar o defensivo em toda a tua área, só que o próprio defensivo vai fazer uma seleção hoje, se, por exemplo, ele vai atacar folhas largas ou folhas estreitas. Então, a tecnologia é muito superior ao que o pessoal da cidade sequer imagina. A gente costuma dizer que numa semente tem mais tecnologia do que num iPhone. Essa vocês não esperavam, né? E tem muita pesquisa. Tem muito mais. Muitas Tem horas de muito. trabalho. Investimento, né? Tem muito Nossa. mais. Muito investimento. Tudo visando o quê? Visando a segurança alimentar. Uma produção que seja compatível em tamanho e qualidade, compatível com a necessidade da humanidade hoje e nos próximos anos, né? Então, nada mais do que isso. Uma planta resistente a um defensivo agrícola que tu vai colocar naquela área, visando limpar os insos. Para quê? E outra Para coisa, não haver o concorrência ganho. na terra. Nós tínhamos que misturar um herbicida com outro, com mais outro, para conseguir aquele controle. Com a soja transgênica, naquele momento, a gente conseguiu com um herbicida, Fazer o que é serviço. muito mais fácil de metabolizar na planta e degradar no ambiente, o glifosato, a gente conseguiu esse controle. Isso que eu E queria a questão perguntar de- para vocês. E só um detalhe muito importante, quando a gente misturava 1, 2, 3, 4 produtos, tinha um resíduo, as embalagens. O que Sim. se fazia com isso? Né? Onde é que se colocava isso? Então, como a gente começou com a transgenia, possibilitar, otimizar o uso de herbicidas, a gente conseguiu diminuir também o volume de embalagens, inclusive. E de litros de ativo por hectare. Exatamente. Então, tu proporcionou tanto um ganho em produtividade, como um ganho principalmente ambiental. Exato. De menos poluição, de menos efeito degradativo. Então ficou muito Só mais lembrando- legal mesmo. Menos carga de produto, Exatamente. menos custo de produção. Mas lembrando também, nessa parte de embalagens, acho que o Brasil é referência, acho quase que no mundo, Nossa. nessa parte de retorno de embalagem. Isso. As embalagens vão para a Isso. propriedade e as empresas que vendem fazem a coleta e vão para o lugar certo, né? Não vai para o lixão. Isso aí, produção. Anota aí. Isso aí dá tema para um excelente programa sobre os resíduos da produção agrícola, né? Que, como tu falou, a molécula mais eficiente vai lá, faz o teu trabalho, demandando menos recursos naturais, né? E me contem um pouco o que acontece depois que tu aplica essa molécula na lavoura. Ela cumpre o papel dela e o que acontece com ela? Ela vai parar no supermercado? Tem uma fotodegradação, tem uma degradação pelos micro-organismos no solo, né? Então, aqui, às vezes as pessoas acham que essa molécula ela vai migrando, vai para o solo e vai indo e vai indo e vai para a as água. pessoas pensam que essa molécula chega do início que tu colocou ela na lavoura até o momento alimento. do consumo Não, existe final uma do alimento. degradação, né? Então, tu está dizendo que, e eu estou aqui com 3 pessoas respeitadas no meio, é seguro, então, fazer o Claro consumo? que é seguro. Até porque, assim, ó, todo produto, toda tecnologia, toda a transgenia para ser liberada, ela Tem passa muita por um pesquisa. estudo todo antes. E nós temos um órgão chamado CTN-Bio que regulamenta tudo isso. Então, jamais nós vamos ter um produto aplicado na uva que possa estar aqui dentro do vinho hoje que a gente está tomando. Perfeito. Existe um Muito estudo obrigada. todo Carência, de carência, de vida, de persistência. longevidade dessa molécula, coisa e tal, para ver se vai ter resíduo ou não. Perfeito. Então é muito importante isso aí. E o legal que eu falei antes da embalagem, assim, nós tínhamos produto que usava 10 litros por hectare. Hoje se usa 250 ml às vezes. Herbicida de milho. 2, 3 gramas Vamos, por vamos hectare. fazer um paralelo e vamos voltar para o milho. O herbicida antigo, de 5 a 7 litros por hectare. Isso.
de produto. Hoje nós temos praticamente o mesmo controle com 250 ml. Olha quanto ativo a menos está indo para o solo. Uma molécula com menos tecnologia agregada e mais um ponto realmente extremamente mais poluente. Então, acho que a gente pode dizer que conforme vai agregando tecnologia, quanto mais moléculas são liberadas, tem que ter o pessoal não entende isso. Cris, assim, ó, só te cortando, que eu acho que não podemos perder o ponto que tu trouxe. Nós saímos de uma aplicação de 600 litros de calda por hectare para 20 litros. Cara, olha o impacto ambiental de consumo de água potável. Diesel. Isso aí no meio ambiente... Agradece. Pelo amor de Deus, isso aí não tem um ganho maior e mais mensurável do que isso. A água é um produto esgotável e nós estamos cada vez mais com problemas de abastecimento. Mas aí, Herzog, a gente tem que o colocar... agro ele vem ajudar. Claro. E não poluir, como muitas vezes o não pessoal a água acha. como recurso esgotável, que essa molécula vai chegar no recurso hídrico, né, que vai ser usado pela população para beber, tomar banho, etc. e tal. Mas como a preservação da água no próprio uso, que tu não vai carregar os tanques com, primeiro, centenas de tanques. Pode parecer que é pouco, mas se a gente for fazer a conta de quantos pulverizadores entram com X litros d'água na lavoura, tudo isso conta. Então, a gente chegou num momento da produção que a agricultura brasileira é a mais sustentável do mundo. As moléculas, cada molécula que está sendo lançada e aprovada... das moléculas. As pessoas, em geral, falam assim, liberaram mais um monte de molécula. Na verdade, liberaram muito moléculas já existentes, em que uma empresa tinha patente e que, como nos medicamentos, também teve essa liberação de ter o mesmo genérico, produto, né? O genérico, produzido por outra empresa, baixando o custo de produção. Aconteceu, então está nessas moléculas que foram liberadas. Tem muita molécula de biológico, que não é nem químico, que é uma outra geração, é outro papo que nós vamos ainda ter. E, o que mais? Não, e outra coisa que tu mesmo sempre coloca, que a molécula, para ser liberada, ela tem que ser menos poluente que a anterior, que ela é menos poluente, menos persistente residual. E mais seletiva. Exato. Então, cada vez a eficiência aumenta e a natureza agradece. Então, que mito a gente está vendo aí agora? PEC do veneno. Não é bem assim, né? Difundida. Vamos se informar um pouquinho. Não é bem assim. Então, a gente está aqui para colocar a verdade verdadeira do negócio, né? Não é cantando que vai fazer isso aí. Isso aí. Exatamente. Um ponto que nós estamos comentando é sobre a questão dos transgênicos. Nós estamos falando sobre os transgênicos no herbicida, quando ele entrou no Brasil, que foi em 98, na soja. Isso aí. Vamos trazer para o milho. Como nós estamos falando em milho, seria interessante, eu acho que nós voltar um pouco. E o transgênico, na questão de herbicida, não foi o primeiro que entrou em soja, né, Herzog? Não foi. O Herzog conhece muito bem essa história. E qual é que foi o ano que entrou transgênico em milho? E foi um grande, vamos dizer assim... Avanço e o que teve maior polêmica, porque como não era na base do herbicida, e isso já estava nos Estados Unidos, estava difundido, no milho, né? É a questão de inseticida, então não é uma planta, não é uma inseto. erva daninha, é um inseto, é um organismo vivo, aí poderia trazer alguma coisa... Não que a planta daninha não era um organismo vivo, mas era um assim, inseto. Um animal, não é um vegetal. Olha a analogia que a população... Tem mais carinho dos seres humanos, Não, né? mas um inseto do o que eu quis planta dizer daninha. é que não é um vegetal. É móvel. É um animal. A analogia né? que o povo leigo faz é assim, uma coisa que se move, o ser humano se move. Então, assim, a transgenia entrou em 97, 98, né, Bernardo? Com resistência, principalmente a Spodoptera, que é uma lagarta que causa danos E deu muito dano, foi bem... Teve uma época de muito difícil 2007. controle. Isso, 2007, perdão. Né? E o que aconteceu? Nós saímos de água para vinho, né? Nós tínhamos uma planta atacada por lagarta e nós tínhamos uma planta intacta. Como a gente brincava na época, né? Planta de plástico. Cara, nós saímos assim de uma perda de área foliar, que é o que vai a energia. A colheita da luz solar. A colheita da luz, nós conseguimos transformar e ter um ganho de produtividade só por manter aquela folha intacta, sabe? Por deixar aquela planta produzindo, captando o sol. Lembrando luz, que as pessoas tinham muito medo dessa proteína
Isso. Ir para o grão e tu se alimentar desse Isso. grão e Isso. ia ser horror, Então, um horror. esse é um paradigma que, graças a Deus, foi rompido, mas ainda existe alguns ruídos, né? Sempre que se ouve falar, e aí entra em facções de pró e contra, que eu acho que não é o fórum, né? Mas vamos lá. Aí que vem na analogia que eu brinquei ali antes, que um bicho que se move pode associar ao homem. E não. Sangue frio, sangue quente. São coisas totalmente diferentes, né? Mas existia, sim, aquela crendice, aquele medo se manipulou do novo, também do novo, do não sabido, do não estudado, de que poderia fazer efeito. Teve gente que comeu milho verde na praia, deu diarreia por causa da cachaça e foi dizer que era transgenia. Cara, isso aconteceu. É verdade. E é uma coisa que não tem nada a ver, né? Porque são coisas totalmente distintas. Então, houve sim esse paradigma, graças a Deus foi quebrado. E nós temos um futuro muito brilhante. Hoje nós estamos com 3, 4, 5 steps por planta. Steps é cada transgenia que tu consegue colocar dentro da mesma planta. Traduz isso aí pro leigo. Pro leigo é tipo airbag, ar-condicionado, insufilme, tudo no mesmo carro. Sabe, tu vai agregando algumas coisas que vão beneficiando o conforto do Mas uma explicação do transgênico, o que é a nível de DNA, né? Então, tu busca uma característica no DNA e tu puxa essa característica específica e coloca dentro de uma planta. E isso é muito estudado. Então, no caso da questão da lagarta, o que aconteceu? Eles puxaram de uma bactéria, uma característica, e essa bactéria, ela desenvolve uma toxina, e essa toxina, ela só afeta, só se manifesta no intestino do inseto. No caso da lagarta ainda, né? Não, no caso das lagartas, várias, né? Mas algumas, a toxina, o que eu quero dizer é mais... é da lagarta, daquele determinado inseto, e não do passarinho, não... Então as pessoas dizem, agora nós vamos comer DNA. Isso, não, a gente come DNA, todo organismo é feito de DNA. A única coisa que em questão é que você tirou uma parte do DNA que só vai prejudicar um inseto. Aí o pessoal pensa, nossa, é um mito ou é uma verdade que isso vai desenvolver câncer? Na hora, CTN Bio já não ia legalizar se tivesse algum risco, foram feitos muitos tem testes. Agências E aí sérias e competentes e muito rígidas quanto e a assim, isso. ó, vamos levar pelo lado da coerência, vamos dizer em 1, 2, 3 anos, mas nós estamos já praticamente 20 anos. Ou mais. Então, Ou mais, com respalda relação à soja. todo esse estudo e eu acho que hoje não tem mais, pelo menos dentro desses organismos que a gente trabalha na cultura do milho, para mim está encerrado o assunto. É que a gente não se deu conta da passagem do tempo, porque eu ainda escuto muita gente falando, mas a transgenia é uma coisa nova, não se sabe, poxa, a gente está consumindo um negócio faz Bastante 20 anos para mais. É que a gente que está aqui conversando dentro do agro, a gente tem isso aí como o óbvio, né? Mas sai para fora, Claro. né? Em casa, na roda de amigos, domingo, comendo uma carne, né? Coisa e tal. Cara, esse assunto vem ainda. Claro, sabe? vem. E como é, como é importante a gente poder desmistificar essas coisas aí. Porque são coisas que vieram e vão vir. E se tomara Deus, venha o mais rápido possível para que a gente possa suplantar o crescimento da humanidade. Quantos Senão não vai litros de dar. inseticida foi usado é o a que a gente menos busca. pela transgenia do milho BT? Pelo amor de Deus. Nossa. Se diminui uma Não, quantidade e assim, de... intoxicações que existiam, falta de uso de EPI. A gente sabe que o EPI existe para proteção da A pessoa. intoxicação maior, quando ocorre, não é na cidade, que a pessoa que vai consumir. É o cara no campo que está com o produto... E não está tomando os devidos cuidados. Isso aí, concentrado, que não está nem diluído, concentrado, fazendo uso e mau uso. Exatamente. Então, é seguro. Vou chamar a atenção num seguro. ponto agora, ó. Bem, se você tem alguma intenção de eu não quero inalar, eu não quero comprar um produto que tenha transgenia. Pode ser feito isso? Claro. Você tem nas embalagens... Diz? Nas embalagens, ela tem um triângulozinho Se com você um T. quiser, você consome. quer ver? Essa farinha que tem aqui, ela tem na embalagem dela um triângulozinho e um T, é sinal. tem transgênico. A pessoa ela tem a opção de poder... Não sei se vai ser mito ou Sim, verdade. a gente respeita, né? Mas assim, ó, tu pega, nós falamos antes de tecnologia BT, né? Bacillus thuringiensis, que era o nosso antigo
inseticida biológico de PEL. Sim. É a mesma bactéria. Sim, mesma bactéria. É a mesma bactéria, só que em vez de tu fazer uma aplicação aérea Ela estava com aquelas dentro da bactérias, planta. ela está dentro do código genético daquela planta. Então, transgenia biológico, nesse ponto de lagarta, é a mesma coisa. Excelente. É simplesmente um jeito diferente de se ver a mesma coisa. Então, assim, ó, sabe, é um mito que não tem por que ser. Mas, pessoal, agora, muito bem, a gente falou muito sobre o milho e alimentação humana, ou o milho e a alimentação dos animais que vão se converter em alimentação humana. Mas e as novas tecnologias? E as outras tecnologias que o milho tenho uma também se dá? Faz a tua pergunta e me fala um pouco sobre isso, que eu sei que tu tenho andou uma viajando pergunta. e tu tem o que falar. Cara, o milho resistente à seca. Todo agricultor que eu converso, me Espetacular. pergunta, o pessoal da cidade, parece que vai vir até, não sei o quê. Cara, e a gente, baita. a gente já escutou, assim, ó, lá fora já tem essa tecnologia, até não é a primeira geração, já está na segunda Sim. ou terceira, se eu não me engano, Isso. e aqui ainda não chegou. Tem previsão de vir? Como é que é isso? Cara, eu gostaria primeiro de começar desmistificando uma fala tua. Primeiro, não existe resistência Claro, mas Existe é a fala do povo, né? do povo, mas vamos entender, essa tecnologia que a gente chama Aquamax, né? Ela é uma tecnologia que Usa melhor o recurso. utiliza Água. com maior eficiência o uso da água, ou seja, Dentro da planta. Dentro da planta. Então são plantas que têm uma capacidade de usar mais eficientemente aquele ml de água absorvida pelo sistema radicular. Até na primeira geração, pelo que a gente escuta falar, Isso. lá nos Estados Unidos, o que tinha essa tecnologia, quando era um ano mais chuvoso, ele acabava produzindo menos. Porque É verdade? Não é que produzia O outro menos, produzia é que o outro produzia mais. Então, porque Em não relação- tinha Comparativo. necessidade da planta usar mais eficientemente essa água, ela não expressava essa capacidade genética. E enquanto a planta normal, como tinha suprimento de água satisfatório, ela acaba produzindo mais. Então não houve uma redução de produtividade no Mas eu ouvi dizer que na tecnologia. segunda geração isso aí ficou melhor. Talvez sim. Assim, ó, Cristiano, o que acontece é que começou um entendimento maior em termos de Da eficiência, tecnologia. da tecnologia e o uso de eficiência, de quanto essa planta é eficiente. Tem uma coisa que a gente passa numa lavoura de milho, por exemplo, quando dá estiagem, a gente vê lá aquela planta enxarutada. Sim. Né? Uma defesa, né, da planta. Exato, mas um leigo que passa no carro diz, ó, aquela lavoura ali parece de abacaxi. Na realidade, o que é aquilo ali? Nada mais é do que os estômatos, que são os poros da planta, que perde água. Ela se fecha para garantir que a água fique dentro dela e não possa perca usar, essa não água. perca. Então isso é uma eficiência. E a tecnologia Aquamax, ela vem justamente nesse sentido, melhorar o uso, a eficiência de uso da água dentro da planta. Ou seja, ela vai ter capacidade de produzir a mesma coisa com menor quantidade de água. E não tolerância seca. São Claro. coisas totalmente Sim, distintas. mas essa é a fala que a gente Isso, escuta. Então, isso. como eu e a Camila Assim como estamos aqui para falar o que o povo quer saber, isso. Assim como, cara, assim, ó, voltei agora, viajei um pouco para trás. Plantio direto. Plantio direto, ele existe duas coisas: plantio direto e sistema de plantio direto. Plantio direto, da forma leiga que foi empregada, dessecou e plantou. O sistema plantio direto, que passava por dessecação e plantio, ele tinha que atender várias outras manejos dentro da propriedade. E exatamente a mesma coisa sobre uma tecnologia Aquamax, sobre uma tecnologia BT, sobre uma tecnologia de tolerância a herbicida, entende? Então não existe aquele imediatismo e tipo assim, não, agora no... Cara, eu ouvi tanto na época, quando se lançou a planta tolerante a glifosato, bom, agora eu vou para a praia, quando eu voltar eu aplico glifosato. E está resolvido. E está resolvido. Termina o tem mato. Não é assim, né? Termina o mato. Perfeito. Mas só que teve uma Quanto mata... teto produtivo tu perdeu? E o tanque de combustível, aquele que eu falei antes, quanto daquele inso comeu de comida, de adubo, de água e tirou Enquanto da ele planta? perdeu o time. Cara, então, que legal essa pergunta, que é extremamente importante para a gente poder trazer a visão técnica do processo, porque não é tolerante à seca, não é resistente à seca. Isso aí. Outro mito que agora vocês puxaram esse assunto da água, que eu acho interessante colocar, é que o milho realmente ele demanda de muitos litros dia, né, para atingir o teto dele. Que nem é o teto, né, como a gente falou antes. Ainda falta muito para chegar nesse teto. Mas a questão do ciclo da água, que sim, chove muito nas plantações por serem uma área grande, mas o que acontece?
A planta faz o uso dessa água e essa água retorna ao sistema. A planta faz o uso, É um ciclo, né? transforma em alimento que a gente às vezes, precisa. Evapotranspiração. A ideia é que condensa, a agricultura consome muita água. E Mas a devolve ideia é que no nós pegamos sistema. a água da Corsã, bombeamos lá, botamos na plantação e nós estamos tirando essa água da população. nada Não, a é ver. um ciclo. Tu vai usar a água da precipitação da chuva, vai tentar armazenar o máximo possível no teu solo. E essa água vai ser aproveitada. E aquela máxima, né? Nada na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se Tudo se transforma. transforma. Cara, é isso aí, não tem. É a busca de otimizar essa água e não Isso, se e perder quando tanto. feito irrigação, muitas vezes tu vai pegar a precipitação da chuva, vai armazenar e usar essa água para irrigação. Perfeito. Então, é um paradigma aí que a gente está roubando a água Mas mesmo assim, do a pessoal água da que cidade. tu armazenou, tu vai fazer o uso dela na lavoura, ela vai converter em alimento para as pessoas Vai ser e ela vai evaporar, retornar ao sistema no momento Pela que a evapotranspiração das plantas. Exato, no momento que a E é um planta ciclo. entra em putrefação, etc e tal, ela retornou totalmente ao sistema, né? É só uma transformação, não é uma água que desaparece. É isso. As pessoas acham que a gente pegou, tomou aquela água Então, para a sabe o que propriedade e tirou do outro. Sabe o que tira a água da torneira? Lixo no rio. Lixo, tu perder a água Entende? por estar tira a poluída, água. né? Isso tira a água da torneira. Pessoal, Lavoura não tira a água da torneira. vamos ter que chamar uma pausinha aí agora. Tudo bem? Vamos molhar o bico. De novo, vamos lá. Agrobar